Boa noite, bem-vindos a todos aqui. Estamos mais aqui com Caterine e José Otávio para mais um workshop, o segundo workshop deles, aqui nessa etapa preparativa, dos preparativos para o quarto encontro global, que será presencial em São Paulo nos dias 28 e 29 de setembro. Presencial e online, na verdade, né? E eles também estarão ali presencialmente conosco nesse dia, compartilhando também. E nessa etapa de agora, então, estamos então com Caterine e José Otávio para falar do tema, aqui, a luz do relacionamento santo. Então, vou fazer uma apresentação aqui desse casal de amigos, então, José Otávio é médico, especializado em cirurgia do aparelho digestivo. Sua busca por entender o paciente o levou a buscar também a medicina integrativa, fitoterapia e medicina chinesa. Despertou para o autoconhecimento em 2009 e seu contato com o curso em milagres se deu em 2016. José busca absorver ensinamento com estudos como física quântica e metafísica, além de muitos outros cursos que fez até hoje. Ele e Catherine juntos iniciaram em 2024 o curso A Verdade Presencial, que tem como maior base um curso em milagres. E a Catherine é filósofa, formação em que procurou para tentar entender a vida e o mundo. Em 2012, conheceu um curso em milagres, mas apenas em 2016 aceitou o convite de Jesus para olhar verdadeiramente para o seu conteúdo. Neste mesmo período, conheceu José em grupos de estudos de um curso em milagres. Hoje, através do YouTube, junto com outros estudantes do curso, realiza encontros online pelo canal Escolha Outra Vez. Então, hoje, estamos com esse casal aqui e passo a palavra para eles. Muito bem-vindos, Caterine e José. Muito obrigada, Mica, obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui, né? E se não fosse o nosso encontro, né, para divulgar esse evento tão lindo que é o Encontro Global, nem teríamos a oportunidade, né? Então, quero agradecer também o Jorge, a Jennifer, Giocondo e Miriam que estão com a gente por enquanto, né? Espero que daqui a pouco outras pessoas venham, mas já deixar aqui meu agradecimento a todos que vão entrar nessa reunião agora ou depois. E a vocês especialmente por esse convite, porque eu e José jamais imaginamos estar falando sobre esse assunto, né? Sobre o nosso encontro, sobre o que é a luz de um relacionamento santo, né? Para o mundo, para os irmãos e para nós mesmos, né? Porque esse tema é muito tocante, porque ele coloca o relacionamento como essa lanterna, né? De guiança para o retorno para casa, né? Então, são muitas opções, muitas oportunidades de você se lembrar de Deus através da visão do nosso irmão, né? Deixar o José falar um pouco, que eu falei, gente, que da outra vez eu falei muito, e José fica quietinho aqui do lado. Falei que dessa vez eu vou fazer silêncio para ele poder falar um pouco, né? Agradecer, né, ao Jorge, a Mica, a Jennifer, né, a Gioconda, a Miriam, agora o Zig, que acabou de Oi, entrar, Zig. né? Tudo bem, Zig? Pelo apoio, né, Oiê, oportunidade. E, na verdade, nós tivemos, né, um início de relacionamento bastante incomum, talvez, e havia, nesse início, uma sensação de algo muito diferente, muito sólido, apesar de pouco tempo de convivência. Uma lembrança de algo, né? Uma sensação muito verdadeira de algo que era muito familiar em pouco tempo. Então, isso nos trouxe paz, ao mesmo tempo, né? Muita vontade de nos conhecer, de nos encontrarmos, de trocar muita informação. A vontade de conversar era muito grande e quando nós nos encontramos face a face, só se confirmou que o olhar, né, o carinho, a vontade de estar junto era algo que transcendia um pouco esse plano. E para a gente parecia uma coisa muito, muito real, né? E com o tempo, a gente vai completar 8 anos agora em outubro,
Eu acho que quem convive conosco e quem nos vê, de alguma forma, é, confirma aquela nossa sensação inicial. É verdade, assim, o que o José tinha muito, assim, que eu tinha muito também em relação, e tem a ver com o nosso tema, é que, assim, a gente se encontrou num momento onde a gente já tinha uma ideia de que tudo que sentíamos, né, do que a gente manifestava não tinha a ver com o outro, e sim conosco mesmo, né? Então, a gente não espelhou nos outros as nossas faltas, né? Então, a gente partiu desse lugar. E é interessante que a gente foi observando que todas as características, todas as coisas que a gente estranhava, ao mesmo tempo existia um reconhecimento, né? Porque você estranha porque não é comum que um relacionamento seja assim, mas você vai para um lugar de acolhimento porque é muito natural que seja assim. Então, é tão ambíguo na mente isso, né? Você estranhar porque um casal deve ser de outro jeito, você aprendeu isso, mas existe um lugar que você sabe que isso é natural, que não é um extra, que não é uma coisa maravilhosa, né? E o grande presente foi poder transformar um relacionamento especial em um relacionamento santo, né? Então, esse relacionamento foi uma luz para nós dois, né? Então, assim, a gente vive a luz desse relacionamento, porque uma vez que eu vi que é possível fazer isso com um irmão, né? Eu falo irmão, né? É possível fazer com todos. Então, existe uma vontade aí, talvez, de a gente olhar para isso, né? De trabalhar muitas outras coisas interessantes, porque o que acontece? É que o Ziggy fez uma pergunta aqui, eu fui ler a pergunta e desfoquei do que eu ia falar. Mas me perdi. Não, a nossa vontade é que a gente possa estender, né, um relacionamento que é a dois para o maior número de pessoas, É, que a gente pode estender para amigos, né, para até pessoas que não nos conhecem, né? Então a gente pode estar visitando uma cafeteria e o jeito que nós nos relacionamos, o jeito que nós até nós, o jeito que nós nos conversamos, né? Talvez possa de alguma forma tocar alguém, né? Ver como um relacionamento de duas pessoas possa gerar uma frequência diferente no lugar e possa atrair, né? Atrair esse sentimento para outros casais, né? o que eu ia falar, acho que era antes disso. A visão que eu tenho sobre mim é influenciada pela visão que eu olho para ele, mas não só para ele, né? Porque parece que quando a gente está falando de um relacionamento santo, parece que aconteceu entre eu e José. E não aconteceu entre eu e José. Porque eu e José somos personagens manifestados aqui, projeções de estudo, né? Mas aconteceu entre o lugar onde nós somos iguais. Na verdade, a gente se encontrou nesse lugar, né? Se A gente entrou em reconheceu, comunhão nesse lugar e depois a gente voltou a vivenciar esse relacionamento humano, porque agora são dois personagens se relacionando. E aí o que que a gente faz? O exercício quando eu olho para ele, não enxergar o erro, né? Enxergar esse lugar que eu vi nele, porque José não faz tudo do jeito que eu quero, né, José? Eu ainda também bem, não faço tudo do ainda jeito que bem. ele quer. Mas o que acontece? É uma lembrança muito viva desse lugar que a gente conheceu por um instante, que a gente pode até chamar de instante santo, mas também é um lembrar que é possível, né? Não possível só com ele, é possível com a Mica, com o Jorge, com a Jennifer, né? Com a Miriam, com todos. Porque se eu conseguir com um, né? Isso quer dizer que existe uma centelha, né? Em todos que eu posso ver isso. E deixa eu ver o que o Ziggy perguntou, porque você acredita que essa pergunta está na minha mente aqui? Ele perguntou: o que vocês pensam sobre esse formato de relacionamento, namoro, casamento? Deveria ser com algum estudante né, de um curso em milagres ou isso não conta? Parece que vai ficando difícil encontrar um parceiro com a mente alinhada para partilhar o caminho. Então, Zig, sabe o que acontece? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo e com o José. Eu não sei ele, mas eu não estava procurando ninguém quando eu encontrei Eu ele. também não. Eu estava num lugar de que eu já tinha me encontrado com Deus, sabe assim? É isso que é muito louco, porque assim, eu tinha me encontrado e assim, tanto faz, não existia mais assim
muito esse desejo de encontrar alguém que combinasse comigo. Eu tinha me encontrado, sabe assim, é um encontro comigo mesmo. E aí eu acho que isso fez com que o José visse algo e vice-versa. Sabe assim, tipo, eu tinha desistido de um tipo de relacionamento aonde eu tinha procurado em alguém uma coisa que faltava em mim. Porque eu já tinha procurado em alguns, eu tinha até tido um relacionamento longo, depois eu tive alguns bem curtinhos, onde eu vi que realmente não tava, não tava, não tava. E aí eu meio desisti disso. Aí eu falei, não tá lá fora, tá aqui dentro. E aí isso começou a me, né? E aí eu comecei a entrar em comunhão com Deus. E aí eu acho que uma parte, né, da minha mente se encontrou com Deus. E aí eu me vi completa nesse lugar. E aí eu ia para essas reuniões do Curso em Milagres com essa sensação de completude, assim, sabe? Porque era tudo, as pessoas até falavam, nossa, agora ela só fala disso, ela só fala disso. Porque quando você vive a experiência de se encontrar com Deus, não dá nem para você colocar em palavras, né? Não dá para você explicar para a pessoa o que que é aquilo, né? Eu até estava contando uma experiência que eu tive, que foi um pouquinho antes, assim, dessa decisão de que eu precisava buscar a minha união com Deus e não com uma outra pessoa, que isso sim ia me fazer sentir tudo o que eu queria, que foi uma experiência que eu até vou contar aqui. Vou, tá vendo, José? Tô monopolizando de novo. Mas eu quero falar também o que eu Tá, aí... penso a respeito. E aí foi uma experiência assim, que não tem a ver com relacionamento santo, mas tem a ver com visão, sabe? Então eu estava na praia com os meus filhos, e assim, eu estava já separada, mas assim, tinha muito valor ainda. Meus filhos ainda têm, é óbvio, né? Muito valor para mim, mas era assim, a minha joia do mundo, assim, a minha vida, né, meus filhos. E eu estava na praia com eles, com a minha mãe, com a minha cunhada e a minha cunhada. Ouve essa música é muito legal, ouve no fone, né? Tipo, sabe quando você tá solteira há pouco tempo, as pessoas ficam, tipo, tentando, né, te colocar na roda e tal. E ela falou, ouve essa música, que essa música é muito legal e tal. Pus no fone e ela falou, é Zé Ramalho, ouve. Aí eu comecei a ouvir a música, ela falou, não, fecha os olhos, tipo, dando todas as orientações, né? E eu coloquei o fone, fechei os olhos, assim, passando alguns segundos, eu já não estava mais no mundo, eu não sei onde eu estava. Eu nem sei o que Você foi aconteceu, para o céu. eu não sei, E aí eu comecei a ver, assim, muitos pontos coloridos, uma bola gigante de pontos coloridos, e de repente esses pontos coloridos começaram a se desfragmentar num grande nada, só que aí eu me senti tudo, eu era todos os pontos coloridos, eu era, e assim, não tinha mais um lugar aonde eu não estava. Eu não, assim, eu tô tentando traduzir a experiência, né? E eu senti assim, e assim, certeza que eu não queria voltar, gente. Eu queria ficar lá naquele lugar. E aí eu me senti parte de tudo. Então não tinha nada que era fora de mim, nem dentro. Eu só era tudo. Tudo que existe era eu. E aí alguma coisa me despertou desse momento, né? Que eu vou até arrepio quando eu conto. E aí a primeira coisa que eu vi na minha frente, bem na minha frente assim, foram os meus dois filhos brincando na areia. Eles eram pequenos. E aí a frase veio na minha mente assim: você está cega novamente. E aquilo para mim foi um negócio, assim, um choque. Porque como eu posso ver a coisa que eu mais amo nesse mundo, que eu daria, né, a minha vida, e a coisa que vem na minha mente é você está cega novamente. Então, o que que acontece? Eu percebi que o especialismo é uma cegueira, né? Porque eu percebi que esse amor do mundo, ele é um amor egoísta, ele é um amor que quer para si, que tem medo de perder, que tem medo. Só que nesse lugar que eu visitei, eu era tudo, então nada me faltava, não tinha medo de perda, não tinha. E aí, a hora que eu vi meus filhos, eu falei, você tá Mas cega de você novo. teve quase uma experiência de quase morte, né? Você se Não sei o que desdobrou, aconteceu, você se né? desdobrou, deve ter ido para o céu mesmo E aí, e voltou. como eu vi uma vez numa entrevista do Jim Carrey, ele falou: eu fui para um lugar que nem esse e agora estou tentando voltar para lá até desde então. Não consigo, né? Mas estou tentando. Ele brinca. Então, quando eu encontrei o José, Zig, tipo, eu estava nesse lugar que eu queria voltar para esse lugar. Eu olhava para as pessoas e eu sabia que não estava nelas, entendeu? Eu sabia, porque assim, se eu tinha tido, o Espírito Santo foi tão, né? Não é esperto a palavra, mas ele usou da ferramenta tão bem que ele me mostrou que nenhum amor no mundo se compara àquele que eu olhei. E se lá eu estava cega, então qualquer amor do mundo era mais ou menos aquilo ali, por mais que eu amasse, né? Porque eu não deixei de amar meus filhos, mas eu tive a visão. Então, quando eu me encontrei com José, eu já tinha entrado em contato com essa ideia
E eu já olhava para ele sabendo que não estava nele, não estava nesse personagem, apesar de o personagem ser muito convincente, assim, é cavalheiro, faz um monte de coisa que o mundo diz que é legal, tem todas as suas qualidades, né? Mas eu já sabia que não estava nele. Então, o que que acontece? Tipo, imagina quanta culpa eu tirei desse relacionamento, né? Quanta coisa que podia ter de carga, que em vez de aceitar e estragar, né? Que deixou esse relacionamento possível. E agora, né? O José vai poder falar, porque eu acho que ele também estava nisso, né? Ele Aí, também estava nessa questão de achar nele e não em alguém. sim, tanto que eu fui fazer o curso, comprei o livro, né? Estava estudando já antes da primeira aula, porque eu falei, eu tenho que ler o primeiro capítulo, né? Esse curso eu vou fazer, mas de uma maneira assim, completamente, como que eu diria, militar, talvez. E aí meu pai perguntou, e aí, né? Você viu alguém lá na primeira aula? Eu falei, pai, eu estou indo lá para estudar. Eu não quero, não fui lá, não estou indo lá para procurar ninguém. Na verdade, eu estou tentando me encontrar. E eu nunca desisti de um milagre. Eu sempre procurei e acreditei em milagres, não só em encontrar a minha companheira, a minha parceira, como pessoas, amizades, né? Pessoas que eu procurei desde pequeno. Eu procurava amizades. Eu era uma pessoa muito tímida, muito introvertida, muito observador, não conseguia ver o lado negativo, a maldade como normal. Aquilo me afetava bastante. Tanto que eu acho que eu me fechava exatamente para isso, mas louco para alguém chegar perto de mim e falar assim: olha, tem esse lado aqui, ó, não é isso aqui. O que você estava procurando está aqui. Vem comigo, né? Então eu sempre esperei as mãos, né, para me levar para esse outro lugar, porque eu sempre procurei ver o lado bom das pessoas. E quando eu via as pessoas projetando a negatividade, a agressividade, a briga, a discussão, aquilo me afetava bastante. Então, eu sempre acreditei em milagres. Em 2009, eu comecei a minha abertura para o autoconhecimento, né, depois do final do meu relacionamento anterior. E em 2010, eu fiz um curso que eu falei no primeiro workshop, né, eu fiz um curso chamado O Poder da Alma, com o Fábio Del Santoro, que é um escritor extradimensional. Aí eu entendi que eu não era daqui, que eu estava de passagem, que eu tinha uma alma, barra essência, barra espírito, tanto faz o nome, né? Mas que eu era de um outro lugar, né? Que eu tinha o meu poder, né, pessoal, que eu poderia ser feliz, ter tudo o que eu quisesse ter aqui, mas profundamente me comunicar com algo mais alto. E nesse curso ele falava assim que se eu pedisse para o universo algo muito genuíno e que realmente fosse verdadeiro, o universo ia me trazer no tempo que tivesse que trazer. E nesse curso eu fiz o pedido e eu queria encontrar uma parceira, inclusive eu falei, né, eu quero encontrar a mulher da minha vida, eu quero encontrar alguém separado com filhos e que queira me conhecer profundamente, que tenha paciência e tempo para me conhecer na profundidade, porque eu estava cansado de relacionamento raso. E eu fiz esse pedido em 2010. Como o tempo não existe, num curso em milagres, eu acreditava em milagres e o pedido que eu fiz foi atendido. Quando ela me deu um beijo, que eu vou contar com mais detalhes num O outro José só momento, enrola, viu? Ele nunca conta esse não momento. precisa ser presencial para passar todos os detalhes, né? Como o Zig está aqui, eu preciso mostrar toda a minha expressão corporal, né? E passar a minha energia, né? Então, assim, Conta, ó, ele falou conta, vai. Conta, José, não, não vai. dá. Aí eu Ele tem encontrei, vergonha, ele tem eu vergonha. encontrei. Ela me deu um beijo e simplesmente, se ela foi para esse céu quando ela estava na praia, eu devo ter ido para um lugar muito parecido, porque eu não era mais eu ali. Eu estava imerso numa sensação. Foi um beijo de falar oi, tá, gente? Que É, nem eu falo oi, vo- falei oi para todo mundo, eu você falei disse para que ele. foi, mas eu Não tenho foi um certeza beijo. que o Espírito Santo também sabe que não É. foi. E aí, quando ela me deu esse beijo, algo mudou drasticamente e eu comecei a olhar para ela dentro da própria aula com um olhar que eu nunca olhei para ninguém. Não era desejo, não era posse, não era conquista. Era amor já. Falei, como que eu posso estar amando alguém que eu nem sei se me ama, mas eu estou amando? E eu queria estar perto, e eu queria estar junto, eu queria estar conversando, mas foi só um beijo? Não, mas foi uma chave que girou,
E eu tenho certeza que o Espírito Santo, aquele dia, ele falou: agora o teu milagre vai acontecer. E provavelmente é um milagre para ela também. Então vamos fazer o milagre. E aí foi interessante porque não tinha pressa, só tinha conversa, não tinha as coisas que o mundo pede de um relacionamento, sabe? Aquela aflição de. Na verdade, a gente tinha muita vontade de conversar e a gente também tinha uma vontade, um negócio de reconhecimento, né? Sabe quando a gente encontra alguém que assim parece que você já conhece, então você tem liberdade, né? Se você faz coisas que você fica à vontade com a pessoa, né? Então, o José, a gente tinha isso. Então, a gente começou a achar que a gente tinha alguma coisa para fazer junto, né, José? Que não era só um relacionamento, vamos fazer uma família, vamos ter um filhinho, né? E vamos viver mascarado. No sentido mascarado, não porque as pessoas vivem mascarado, mas ó, vamos você ficar com suas questões, eu ficar com as minhas, e a gente compartilha só o que a gente quer. Então, a gente começou a ver que a gente tinha vontade de dividir as questões. Então, assim. Eu não tinha coisas que eu não falava para ele, ele não tinha coisas que ele não falava para mim. Claro que no começo, né, tinha uns filtros, né? Mas a gente foi vendo que a liberdade era alcançada assim num estado meio exponencial, né? E a gente começou a pensar que isso devia ter alguma função, né? E ele falava que eu falava coisas que eu sentia em relação a ele, que ele gostava de ouvir, mas que ele estava trabalhando a aceitar, né? Aqueles elogios, aquelas coisas. Então, eu falo que também o nosso relacionamento aconteceu porque a gente estava nesse lugar, e acontece com outras pessoas, quando a gente está nesse lugar de aceitar o amor de Deus. Porque eu digo que o José, ele é a expressão do amor de Deus na minha vida, né? Como muitas outras pessoas que eu também já encontrei, que eu sinto a mesma coisa. Assim, parece, ela só sente com José. Não, eu sinto com várias pessoas isso, né? Às vezes, uma frase de uma pessoa, você sente uma expressão de amor de Deus. Mas o José, ele é um parceiro forte porque a gente se mantém nessa lembrança, porque é muito fácil, né, durante o estudo do curso, a gente ter as nossas recaídas. Então, às vezes a gente se confunde, vou falar que eu penso que eu sou o milho do frango de novo, né, Jorge? Que essa história é fantástica, que o Jorge contou, né? E depois eu te conto também, Zig, essa história que você vai amar. Ou Tudo depois, então, viu? Tudo vamos depois. deixar para o workshop do Jorge, que ele vai contar para todo mundo e vai ser incrível. Então, às vezes eu ainda acho, né, que, tipo, as pessoas lá fora ainda acham que eu sou, e aí eu me confundo achando que eu sou, que eu não sou. E aí essa parceria, eu e José, é muito legal, porque ele é a luz, né, desse relacionamento para mim, quando eu me esqueço, e eu tento ser a luz para ele quando ele se esquece. E a gente junto tenta ser essa luz para quando as pessoas que estão perto de nós se esquecem. Porque Jesus fala, né, que a gente não precisa aprender nada, a gente já tem isso conosco. A gente precisa manter essa lembrança. Mas é muito difícil nesse mundo de distrações, né? Mas com você é muito fácil, porque quando a gente vai estudar o curso e vê todos os atributos, né, que a fonte tem, eu consigo reconhecer os atributos dela. Eu só não sabia que eram todos esses atributos numa mesma pessoa. É Então, porque ele não está quando vendo a pessoa, né? Ele está vendo essa essência, sim, né? Que tipo, mas transborda eu tô através de vendo nós. eu tô vendo além da persona, eu já tô vendo Deus, né? Eu tô vendo a luz aqui, né? O filtro eu já não estou enxergando mais. Aliás, acho que eu não enxerguei desde o começo. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, que né, o nosso tema é a luz de um relacionamento santo, e a gente começa a perceber que quando existe essa santidade no relacionamento, no caso eu e o José somos marido e mulher, mas poderia ser uma amizade, poderia ser um filho, né? Poderia ser um colega de trabalho, a gente percebe que a gente vê a face de Jesus. Eu falo muito, eu falo muito não, eu tenho muita apreço por uma passagem de Paulo que o apóstolo está preso, né? E Lucas vai escrever as cartas, né? Vai pegar os depoimentos e aí Lucas fala para ele: eu não cheguei a ver Cristo pregando, mas quando eu vi você pregando, eu vi Jesus, né? Então eu por alguns instantes até não sei se é nessa música que a gente vai colocar, porque a gente tinha falado de duas músicas no outro workshop, mas numa das músicas que a gente mencionou, eu estava no carro com o José, no carro, e aí começou a tocar essa música, porque a gente gosta desse cantor, né? E aí eu falei, essa pessoa é José, é Jesus na sua vida, é o José, porque assim, a gente vem, né, de um aprendizado de sofrimento, porque o mundo é sofrimento, né?
O mundo, ele expressa a ideia original dele, que é separação. Então, a gente experimenta a separação o tempo todo. Então, a gente aprende a lidar com a separação que o mundo traz. Então, quando o mundo começa a não te mostrar isso dentro de alguém, a primeira coisa que você tem que você faz é ficar em alerta. Você fala, opa, daqui a pouco vem, né? Porque você ainda não está aceitando aquilo, né? Mas quando você tira as barreiras, e por que que a gente tira as barreiras? Porque existe uma confiança, né? Porque eu não estou mais apostando nos personagens, eu estou apostando naquele que me trouxe o José, né? Naquele que me trouxe a experiência, né? Aí você vai tirando as barreiras e a gente vai vendo que a gente coloca as barreiras e se protege disso sem precisar, porque na verdade era uma crença de muita escassez, uma crença de muito não merecimento, né? De todo esse amor. E aí você vai vendo as coisas se manifestarem. E o mais interessante é que poderia ter acontecido comigo e não com ele, mas que bacana que aconteceu com os dois essa frequência, né? Porque é lógico que o milagre, o instante santo, ele pode ser sentido, né, por um e você pode estender isso para o outro. Mas o que a gente acha muito legal é que a gente veio meio que para experimentar as coisas junto, né? Então, ele aprendendo a merecer o amor de Deus e aprendendo a ser amado por uma pessoa, né? E vice-versa comigo, né? Porque eu falo que se eu não tivesse alcançado esse merecimento do amor de Deus, eu nem veria o José. Ele poderia me dar tudo que ele tenta me dar, mas eu acharia muitas maneiras de fugir disso, porque eu não ia saber aceitar, né, o que ele me dá. E a partir do relacionamento com ele, eu comecei a aceitar muito mais amor de outras pessoas, né? Então, alguém quer me dar alguma coisa, eu não entro naquela sensação de dívida, sabe? Eu falo, puxa, que bom, eu agradeço, acolho e penso, Deus é abundante, né? Ele está trazendo por mim pela mão dessa pessoa, mas, né, não existe essa dívida, né? Porque a gente aprende também, né? Palavras do curso, todo mundo fala, dar e receber é a mesma coisa, mas no mundo, se você dá, você fica sem, então tem um lance de escassez louco, né? Então, eu acho que quando você acessa esse amor de Deus, as probabilidades de viver um relacionamento santo, elas vão aumentando, né? Porque existe uma função também, né, José? Por que que Caterina e José estão juntos? Não, né? Porque o mundo, né? O que que acontece? Não, né? A gente pensa, por quê? Para que estão juntos, né? Primeiro, para curar nossas próprias mentes de todas essas questões, né? E aí a gente sabe que curando a nossa mente, tudo é estendido, né? Deus fala, você vai estender a partir da sua própria cura. Até tinha uma frase que a gente anotou muito legal sobre isso. Vamos ver se eu vou achar dentre as. Na vontade conjunta está a cura. E na tua cura, a filiação é curada. Então, assim, a gente percebe que quando a gente se dispõe a olhar, e isso é até um exercício, assim, de não encerrar a conversa até que a gente, né, chegue no mesmo lugar. Porque parece fácil também, né? Você fala muito fácil, né? Mas tenta não culpar o outro. É difícil pra caramba, a gente quer muito espelhar para fora, né? Tudo que a gente sente. Mas é através de eu curando os equívocos que eu acredito que José cometeu que eu vou curando a minha mente em relação ao mundo, né? Então, mas eu acho que o universo trabalha em sincronia, né? E eu acho que o Espírito Santo pode ter lido, deve ter lido, né? Que havia uma vontade dentro de nós dois, né? Para o quê? Para um pacto de cura, para um pacto de salvação, para um pacto de amor. Quem sabe usar esses dois, né? Para estender isso da forma que ele vai escolher, com as ferramentas que ele achar que nós podemos fazer uso, né? E a gente foi percebendo que a gente não percebia, mas a gente foi percebendo quando a gente foi olhar o tema, né? Que as coisas que Jesus descreve como características de um relacionamento santo, a gente fazia de uma forma um pouco natural, sabe? A gente foi percebendo e a gente foi associando e a gente falou que bom que Jesus está nos utilizando, porque a gente só tem uma vontade que é una com Deus. A gente não tem uma vontade, né? A nossa vontade é a mesma. Então a gente falou, que bom que estamos aqui. Inclusive, foi por esse privilégio, essa utilidade que a gente aceitou vir aqui falar disso, porque o ego falou assim: como é que vocês vão lá falar de relacionamento santo se vocês, Caterina e José, não têm um
relacionamento santo, não, né? Tipo, como é que vocês vão falar desse tema? O que vão falar de vocês, né? Vão falar, mas olha, aquele dia eu vi a Caterina na fila do mercado, não parecia nada santo, entendeu? Ela tava brava, tava olhando com uma cara estranha pro José, e aí a gente percebe que relacionamento santo é tirar isso da frente e olhar, né, pro tentar reconhecer que, puxa, me equivoquei de novo, olha eu aqui de novo, me equivocando sobre o Filho de Deus, né? E praticar isso com uma pessoa que tem uma mente aberta para ouvir que eu vou falar coisas dele que não são ele, que ele não vai se identificar com isso e ele vai continuar me lembrando de que eu, né, das coisas que eu penso sobre mim não mudam quem eu sou. E eu acho que se a gente for fazer uma metáfora, né, vendo agora, né, os fundamentos, né, o que é um relacionamento santo, né, sob o ponto de vista do curso, né, o que eu vejo com a Caterine desde o começo, desde o primeiro dia, é uma estrada, né, alguém que você dá as mãos e vamos em frente, com uma confiança absoluta. Da onde vem essa confiança? Provavelmente vem de Deus. Uma confiança, um respeito mútuo, né? Ela consegue fazer com que eu veja a melhor parte nela, minha melhor parte, eu consigo ver nela projetada. Então, assim, que exercício, né? De alto amor, de reconhecimento da minha santidade. É olhar para ela e ver Deus nela. Mas assim, sempre a minha melhor parte. Eu nunca não fico procurando projeções negativas ou equívocos nela. Quando eu olho para ela e eu reconheço uma parte minha curada, uma parte que já foi salva, é uma felicidade imensa, é uma gratidão imensa. E eu acredito que ela consiga fazer esse exercício também comigo. E o que eu vejo desde o começo é uma estrada, nós dois de mãos dadas e voltando para casa. E Jesus fala, né, que a gente vai ver o nosso valor a partir do valor que a gente vê no nosso irmão, né? Tanto o perdão, por isso que a gente fala tanto do perdão no Curso em Milagres, né? Que a gente tem que perdoar lá fora, porque é a partir do perdão do outro que você admite o perdão para você, né? Então, essa visão do José, quando ele fala isso, né? é, eu vou muito para um lugar de realmente dele estar acessando a sua própria santidade, né? Então, a gente para de ver como atributo do outro e a gente começa a ver como nosso atributo real, né? Do ser, não do personagem, mas do nosso ser real, né? E aí, eu até vi um comentário de uma aluna do curso essa semana, não lembro o nome dela, mas ela falou que quando você reconhece isso, você percebe a sua extensão, né? Que quando você estende, você é uno com o outro. E quando você ainda está vendo equívoco, você percebe a projeção. E eu achei isso tão legal, né? Porque assim, ainda é você, mas é você projetando. E quando você percebe você tanto no outro, é a sua extensão. Eu achei muito legal. Isso e falei, vou compartilhar lá no encontro. E se a gente for pensar, é muito amoroso olhar para o outro de forma santa, né? Porque é só isso mesmo que vai fazer isso ser curado na nossa mente, né? Jesus, Deus olha para a gente dessa maneira. Então, não tem nada mais amoroso do que fazer pelo José ou por qualquer um de vocês, é olhar e ver a santidade, porque é a partir disso que eu consigo acessar a santidade para mim. Se eu olhar só para mim, eu não consigo acessar a santidade, né? Então, eu falo que todas as minhas projeções são oportunidades de enxergar essa santidade em mim. E eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Quero As agradecer a pessoas se Magali. animam. Magali, obrigada, viu? A Magali sempre acompanha a gente. Ela é uma amigona do José, que vai ser minha amiga também. Já é, né, Magali? Já A é, gente já só não é. se conhece ainda, mas já somos amigos. Bem-vinda, E Magali. Obrigada aí pela presença também. Fala, sim, Caterina. obrigada. Eu acho que assim, eu quero agradecer de novo, né, essa oportunidade de estar aqui, porque é muito engraçado, a gente vai vivenciando isso que a gente está falando, mas quando a gente está aqui contando para vocês, parece que as chaves vão virando junto, sabe?
tem coisas que vão saindo assim da nossa boca e a gente vê colocando, parece que é muito comum, muito normal, mas você vai se dando conta de coisas que você vivenciou que você não tinha percebido exatamente como tinham acontecido, né? Então, é muito legal. Eu queria até aproveitar as pessoas que estão assistindo tenham essa experiência, né? Porque venham contar suas histórias aqui. Dá muito medo de contar, né? Porque a gente tem essa dualidade na mente de falar assim, não, o que eu vou poder contar que vai fazer, né? Que é significativo, porque a gente sempre acha que as nossas experiências são muito triviais mas é isso, e foi isso que me convenceu a vir aqui contar. Quando eu estava acompanhando, né, o encontro, e pelo convite também da Mica e do Jorge, eu percebi como as histórias são ricas, né? E como essas pequenas experiências, né? Como a gente é unido, essas pequenas experiências resgatam coisas tão importantes dentro de nós, né? Seja uma visão, seja uma história com algum parente, alguma coisa. E eu tenho aprendido também a olhar para as pessoas desse jeito, não só aqui, não só no workshop, mas as pessoas começam a contar, né, as coisas para a gente e a gente começa a perceber como as pessoas são ricas, né? Nós temos um programa que a gente faz aos sábados, eu e o José, e a gente já trouxe pessoas que são terapeutas importantes e a gente já trouxe até ouvintes para contar a história, porque parece que as pessoas que fazem muitas coisas têm muitas coisas para contribuir. E parece que as pessoas que não aparecem, as pessoas que são mais ocultas, eu diria, elas não contribuem, mas às vezes essas pessoas, né, que pode ser você que está ouvindo agora, ela tem uma história que vai tocar uma vida, né? E esse instante santo muda a vida do outro. Então eu quero agradecer também ao Marco Sorge que teve essa ideia desse compartilhar, né, santo aqui, onde as pessoas contam sua história, porque é uma oportunidade da gente se relacionar. E é através do relacionamento que a gente vai chegar nesse lugar, né? De se reconhecer santo e se reconhecer filho de Deus. Temos que agradecer também, né, o curso que nós estamos fazendo na Coexiste, né? Sim, Verdade sim, o Zig está na presencial. nossa turma, inclusive, né, Zig? A Que gente tem tido umas aulas, assim, muito profundas, né? Eu são acredito 28 que aulas já, né? os facilitadores, né, do curso em Milagres são muito importantes, porque através dessa linguagem, às vezes a gente precisa de uma adaptação de linguagem para, né, ter essa absorção do conhecimento. O conteúdo é maravilhoso, é lindo, Jesus é muito claro, Jesus é carinhoso, mas às vezes a mensagem precisa chegar de uma maneira específica, né, às vezes mais lúdica, às vezes mais séria. Mas todos os facilitadores também têm um trabalho muito bonito aí em relação ao curso em Milagres, em especial a Coexiste, que a gente está vivenciando essa experiência agora, né? Então, obrigada, Cauê e Anin, pela oportunidade de estar nos relacionando com vocês. E aprendendo muito. Muito. Que lindo, Caterine e José. E também vocês falaram de aprender, então eu tenho certeza que muitas pessoas também que vão ouvir vocês, a história de vocês, também as histórias ensinam também, né? Então vão se reconhecer aí na história que vocês estão vivenciando, vivenciaram e estão vivenciando, né? E também muitas coisas que vocês trouxeram aqui, mas destacar também esse local que vocês falaram da luz do relacionamento santo, que é natural, é sem esforço, né? Isso também está no próprio curso também, né? É muito... E desde que né, conversamos com vocês, dá para sentir isso, é muito... É fluido, né? Então, e que bom trazendo esse vivencial para todos nós aqui, né? De podermos sentir aqui com vocês. Tenho certeza que todos aqui também puderam sentir essa conexão de vocês e não só a conexão, o reconhecimento, como foi imediato também, né? Desde um lugar que não se dá para descrever, que não dá, e também não faz falta escrever, não precisa, né? O que vocês sentiram se transmite, a gente sente também aqui. Então, né, desde esse lugar e também o relacionamento santo, por tudo que vocês também estão descrevendo aqui, né, esse lugar que vocês veem o outro além do personagem, né, além do... Porque tem as dificuldades, né, como a Caterine disse, falar, o José não faz sempre como eu gosto, né, enfim, acho que isso é de qualquer relacionamento, mas poder transcender
isso, né, de através de um outro olhar, um novo olhar que até num primeiro momento, como vocês estavam trazendo, trouxe uma certa estranheza, né? Falou, nossa, mas como assim? Sempre foi difícil isso, ou então não foi, não era fluido assim, talvez em outras vivências, né? E agora nem sabia que dava para ser assim, né? E aí outro ponto também, aliás, tudo que vocês disseram, né? Mas notei aqui alguns para destacar. É, desse lugar de merecimento, né? Esse lugar que a gente merece e a gente pode sentir esse amor de Deus através, né, de pessoas que nos rodeiam, mas o quanto às vezes não é natural pelo nosso personagem, ou talvez pela história, enfim. Né? E é um processo, às vezes, de aceitação de coisa que é muito boa, porque a gente aprendeu a ser talvez muito desconfiado por, sei lá, vivências ou histórias sofridas, né? Alguma questão assim, e poder transcender isso tão rapidamente, né? Através de um espelho perfeito ali que chegou, que é um ou outro aí, estão fazendo às vezes desse, né, desse papel. Que bonito ver isso, né? E obrigada, gratidão realmente por nos trazer, né, a história de vocês e trazer também toda essa riqueza de detalhes que a gente pode se reconhecer aí, cada um nas suas histórias e vivências também, né? E quem não estiver vivenciando isso que é possível, né? E que também como eles bem disseram, transcende a questão do casal, né? O casal, no caso, então, Caterine e José, um espelha o outro e traz a constante lembrança que isso pode ser feito com todas as pessoas, né? Isso que é bonito. E eles mais proximamente vivem isso através de um outro, mas que é estendido com certeza aos demais através da vivência que eles estão tendo aí, né? Então, que bonito mesmo, gratidão mesmo. Para A mim, gente que falaria agradece, muito a gente que mais. agradece até para a nossa própria lembrança, né? A gente, a gente falando aqui, a gente também resgata essas sensações que a gente teve, né? Isso vai fortificando essa lembrança desse lugar tão gostoso, né? E a gente fica em paz, porque eu acho que esse é o objetivo principal de tudo, né? E você ter a companhia de uma pessoa que além das distrações do mundo, te leva para esse lugar de paz, né? É muito bom, porque só a lembrança que ele mantém de mim, de que eu sou o filho de Deus, né? Que ele mantém quando eu me esqueço, já valeria tudo, né? O resto podia ficar tudo para trás, isso aí já estava ótimo, né? Então, é essa sensação de completude que não tem explicação. E sim, eu falo que a partir de uma primeira experiência, a gente conduz isso para todos. Então, assim, a meta é vivenciar isso com mais pessoas, né? Porque olha só que coisa interessante, né? Um casamento é um relacionamento especial. E é isso eu nem falei aqui, mas quando eu comecei a conversar com o José, que eu ainda estava, né? Você fala assim, eu não queria mais nada, eu não queria Sabia que mais você ia nada. falar isso. Ele sabia. Eu falei, eu não quero não, porque agora que eu aprendi que eu não tenho especiais, você quer vir ser especial, né? Eu não quero mais especiais. Meus filhos até falavam, mãe, você trata a gente como qualquer um, porque eu estava numa fase hard, assim, né? Aí chegou o José e eu falei, agora você quer ser especial de novo? Você vai estragar todo o meu projeto, né? E aí vem Jesus tão amorosamente e me traz de presente esse relacionamento que é diferente dos outros, né? Porque, assim, eu sinto que o José me ama, lógico, me coloca num lugar, mas eu também sinto que ele ama a todos. Então, assim, eu sinto esse carinho que ele sente por mim, ele sente pelos pacientes dele, ele sente pela filha, ele sente pela irmã, pelo pai. Então, assim, a minha admiração em relação ao José estender esse amor que ele recebe de Deus e compartilha, não é só para mim, né? Se fosse só para mim, seria até estranho, né? Não teria nem como acreditar num negócio desse, né? Como é que a pessoa consegue ser amorosa com um só? Então, não é verdade, né? Então, assim, esse estender é a todos. Então, assim, às vezes pessoas que a gente nem conhece, né? Um primeiro encontro, o José às vezes fala para mim assim, eu não acredito que você fez isso. Eu falo, mas por quê, né? Até acho que eu contei já aqui, mas eu acho que dá tempo de contar uma outra experiência, porque de Ah, repente se a sim, pessoa ouviu lá, pode, não ouve aqui, mas eu acho que eu já pode falar. contei. Que foi uma experiência que eu tive sobre dar e receber, que foi muito legal, que foi com uma pessoa que vendia balas no farol. E eu vi essa pessoa se aproximando do meu carro e eu entrei nessa sensação, né, de querer me conectar com essa pessoa,
Eu não sei por quê. Tinha alguma coisa ali envolvida e eu queria dar alguma coisa para essa pessoa, né? E ele veio se aproximando do carro e eu ali procurando alguma coisa, uma moeda, até, às vezes até comida que eu tenho dentro do carro, se eu tô comendo uma bolacha, um amendoim, eu sinto, né? Vontade de compartilhar, mas eu não tinha nada aquele dia. Nada. Nada. Não tinha nenhum clipe dentro do carro, assim, tava só minha bolsa, não tinha nada para dar para ele. E aí me veio na mente, dá para ele a sua visão santa, né? E assim, né? Aí eu parei, olhei para ele vindo, ele tava uns 2 carros na frente e eu comecei a pensar nisso, mantive a frase na minha mente. E aí ele foi chegando perto do carro e a gente falou sobre, a Mica falou sobre essa questão de reconhecimento, de facilidade, de falta de medo, né? De falta de bloqueio. Ele foi chegando perto do carro, eu não tive medo, não pensei em nada. A minha primeira reação foi abaixar o vidro do carro até o final, porque eu ia falar para ele que eu não tinha dinheiro para comprar bala, né? E ele estendeu a mão, era um drops, né? Um drops de house. Estendeu a mão e colocou, e eu falei: não, não, eu não tenho dinheiro, né? Tipo, já me defendendo ali. E ele virou para mim e falou assim: eu tô dando para você. Eu quero te agradecer, eu tô dando. Ele não falou: quero te agradecer, eu tô te dando. Ele falou. Eu que, né, agora eu falei: quero te agradecer. E aí eu fiquei assim, meio estática, e aí, como assim, né? Eu tô dando um negócio para ele, ele tá me dando. E eu agradeci, falei, tá bom, obrigado. E ele não ficou lá enrolando, ele pegou e continuou a vida dele, foi embora pro carro de trás, né? Tipo, mas isso me fez uma reação assim de tipo, ele recebeu o que eu entreguei. Ele recebeu, de alguma maneira ele recebeu. E aí depois, até num outro revisar dessa situação, eu percebi, eu recebi alguma coisa, né? Eu achando que ele estava me dando a visão santa, mas, né, dar e receber é a mesma coisa. Ele me viu de um lugar diferente também, né? Então, houve um reconhecimento entre nós. Então, essa prática, né, de viver esses instantes de relacionamentos, eu e o José, a gente treina para fazer com outras pessoas, né? Então, assim, a gente é a lembrança um para o outro, mas para estender isso para todos. Porque senão a gente vive um relacionamento de especialismo onde eu só vejo isso nele. E aí não tem nenhuma função, E né? a Aí gente, virou um relacionamento especial e novamente. a gente tem esses feedbacks todos os dias, né? A gente troca um com o outro as experiências, né? As vivências, que são lições, mas quando acontecem esses reencontros ou reconhecimentos, né, de irmãos, né? Alguma coisa que houve um milagre mesmo, realmente, a gente troca o tempo todo e, assim, todo dia tem uma história bacana para contar. Não, e a gente já consegue aceitar, né, José? E Isso. parece que a partir do momento que você está aberto a aceitar, parece que o universo te banha com esses momentos, Então, a né? sincronia que eu digo é nesse momento, porque eu acho que você está aberto, você está pedindo, né? E o universo traz. É um professor, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, né? E você está lá aprendendo, né? E- Aí o José às vezes chega em casa e fala para mim: nossa, hoje os motoqueiros estavam loucos na rua, né? Falou hoje. Eu falei: todos? Aí ele fala: é. Eu falei: ah, tá. Aí ele já fala: putz, ela já tá me lembrando que tem alguma coisa, né, Não diferente dá. comigo. Aí eu falo: então tá bom, todos estavam assim, né? Tipo, não era você percebendo Mas por eu não um falei dia. bravo, só fiz uma observação. Mas assim, nessas brincadeiras, né? E o que eu falo é que assim, Uhum. é muito divertido. Parece assim, porque imagina, você tá fazendo um papel de bravo, você tá fazendo um papel de irritado, aí vem a pessoa e fala assim pra você, sério? Você ainda tá acreditando nisso? Aí quando você se reconhece nesse lugar, o que que você faz? Você dá risada. Porque você fala, não acredito que eu tava irritada por causa daquele motoqueiro. E era eu ali, né? Tipo, no embate. Até outro dia tinha um motoqueiro parado do lado. Não que o José tenha questões com motoqueiro, né, José? Não Não, tem. tem. Mas tinha um motoqueiro e ele fez alguma coisa e o José comentou. Eu falei, olha lá, José fazendo isso. Aí ele olhou para mim e falei, mas você formata um motoqueiro, olha lá que legal. Você vivendo a experiência. Então a gente se diverte, né? A gente se diverte. E tem uma parte do curso que fala, né, que o Filho de Deus esqueceu de rir. Então a gente está praticando a risada Ah, com agora. você a gente ri bastante. Que legal, a lembrança constante, né? Aí quando tá caído ali, o outro já puxa, já lembra, né? E depois dá risada junto, né? E no final, é isso que eu também ia falar. Além do relacionamento com outras pessoas, né? Então, à luz desse relacionamento, o final é para nós mesmos, né? Estabelecer esse relacionamento
aqui dentro com nós, essa lembrança constante através do outro, mas em nós mesmos, dentro de nós, com essa comunhão interna, né, com Deus, com o nosso ser, né? Então, que lindo. Eu acho que assim a vida fica muito mais plena, porque ela fala de irritação, né? Mas não foi irritação que eu falei, foi uma observação. Mas o que eu observo, né, depois que começamos mesmo a fazer as lições, estamos fazendo o curso A Verdade presencial, né? Eu assisto bastante material, ela sempre me traz, né? Ela assiste muitas coisas. Eu digo que ela é o livro andando com as pernas, né? Porque o tempo todo ela está fazendo as observações, né? Ela consegue me trazer uma lição, eu me corrijo numa paz assim imensa, não tem uma crítica, né? Ela traz a fundamentação, eu pego a lição, aprendo e me corrijo. Então, eu digo que é muito fácil viver desse jeito. Então, o mundo, lógico, é um lugar que a gente tem que aprender a ver Deus também, né? A ver a santidade nos cenários. Mas, assim, lógico que tem algumas coisas que a gente ainda não aprendeu, a gente não consegue ver da maneira correta, mas a vida se torna mais leve. E você consegue pegar esse momento de paz e multiplicar ele. E se você está em paz, todos aqueles irmãos que você vai encontrar, você vai transmitir essa paz. E ao mesmo tempo que você transmite essa paz, você recebe mais paz, né? Que eu digo que é um exercício de gratidão e perdão 24 horas. A gente só tem que estar atento, né? Para perceber os sinais, entender as lições, receber o aprendizado e ir se corrigindo, né? E melhorando e relembrando de quem é, né? Então, acho que o curso é uma oportunidade maravilhosa, né? A gente estando aqui com vocês também, né? Com o Jorge, com a Mica, com todos que estão na sala. Então, o que eu vejo hoje em dia é tudo é ferramenta para evoluir, tudo é ferramenta para se tornar uma pessoa mais consciente, né? Uma pessoa que se olha de uma maneira mais verdadeira, que está buscando o caminho, né? O caminho para o céu de novo. Maravilha. Isso mesmo. Acho que o Jorge queria falar, não quer Não, compartilhar? eu só queria agradecer vocês, porque a mensagem para mim é como se Jesus falara diretamente para mim. Ok, agora você conhece como é um relacionamento santo. Então, agora tem que estender essa visão a todo mundo. Já você tem a experiência. Agora você pode fazer com o filho, o pai, irmão, amigo, qualquer familiar. Então, é muito bonito porque na prática, a prática é a melhor coisa que a gente tem aqui com o curso Milagres. Com a prática, você entende um capítulo completo do curso, mas eu posso ler 7 vezes, 20 vezes. E depois eu faço a prática e, nossa, era assim, isso era o que Jesus queria me falar. Então, é muito legal olhar para vocês e sentir que vocês estão vivendo um relacionamento santo e que estão compreendendo dentro de vocês e que agora vocês podem estender essa visão, essa face de Cristo para todo mundo. E para mim é muito legal fazer parte disso. Eu só queria compartilhar isso. Obrigada, Jorge. Olha, o nosso encontro lá, né, para vocês começarem a divulgação do Encontro Global foi um marco, assim, para nós, para a gente olhar para isso, porque até o tema que a gente trouxe aqui, a gente nunca imaginou falar, né? E a partir da nossa conversa lá, a gente foi olhar o que Jesus falava sobre um relacionamento santo e a gente foi vendo que um relacionamento santo, em última instância, é um relacionamento especial que decide desfazer a culpa, né? A gente até achou essa frase. E todas as pessoas são abençoadas através dessa decisão, né?
Então, assim, um relacionamento santo não é porque a santidade ela tá num lugar que a gente tem na mente do que é santo, do que não é santo, do que é pecado. A santidade ela tá nessa decisão de desfazer a culpa do outro, não deixar o José se sentir culpado pelas coisas que eu decido, né? Então, assumir essa autoridade das minhas decisões e inocentar ele todas as vezes que ele ainda achar que foi ele que fez alguma coisa para mim, né? Desfazer os pecados, né? Os pecados entre aspas, né? Como que eu posso ser um pecador, né? Fazer alguma coisa errada, né? E foi através, a gente só alcançou esse lugar, porque olha como a gente tá mesmo, né? Todo mundo junto, e a gente só alcançou esse lugar de olhar para isso desse jeito através da nossa conversa lá. Porque a gente vivenciava tudo isso e não sabia o que era isso, né? Apesar de estar em contato com o Curso em Milagres e tudo mais, a gente nunca tinha olhado para esse tema nem para isso, né, José? Então. A gente que tem que agradecer, Nós temos né? que Porque agradecer. agora é isso que você falou, Jesus me trouxe isso, agora eu tenho que estender. Que bonito. A gente não sabe o propósito das coisas, a gente só simplesmente estava lá conversando, né? Tendo uma troca incrível, né? Enfim, que bom. E agora vocês, através da reflexão, dessa interiorização que vocês fizeram, estamos brindando com isso também, estamos levando para o mesmo lugar. Graças Que mesmo, bom, gratidão. que bom. E vamos ver se alguém mais quer perguntar algo, comentar. Beijo, Tereza. Beleza. Tereza tá por aí, Tá por apareceu. Minha aqui. Tereza é mãe irmã do entrou agora no José. final. Olha, Mica, a gente pode oi. passar também os contatos lá para o pessoal se quiser participar dos Tá encontros que a rápido. gente faz às quintas. Por favor, Por favor. pode Você tem comentar. o Ou, PDF quer que que eu te eu... mandei da outra vez? Eu vou achar aqui, então, enquanto... É, Pode ir falando, enquanto eu Nós já temos, busco bom, eu aqui. e o José, como vocês viram, a gente gosta de fazer coisas juntos, né? E a gente gosta de coisas que tragam pessoas, a gente gosta de conversar, a gente gosta de conhecer, porque a gente aprendeu que é a partir disso que a gente, né, vai olhando as nossas questões e vai, né, tratando a nossa própria mente. Então, caiu no nosso colo, né? Qualquer hora a gente conta como de novo, porque não dá mais tempo, mas um programa de rádio. E a gente também tem esse projeto juntos, né? Então, são pessoas que a gente sabe que tem uma certa terapia, tem um tipo de metodologia diferente de encontrar uma saída, né, para alguma pessoa, porque a gente sabe que, em última instância, a gente não precisa de nada, nada falta, mas enquanto estamos aqui manifestados no corpo, né, acreditando aqui que somos o corpo, talvez essa mágica, não, de desaparecer com todas as faltas de uma vez seja muito amedrontadora, né? Então a gente precisa ir tomando as nossas pílulas lentas. Então o programa Ferramentas da Consciência é um programa que vai ao ar pelo YouTube todo sábado às 11h30, né? Eu e o José sempre recebemos um convidado e quando a gente não recebe, tem um dia que é o caso de amanhã, por exemplo, a gente escolhe um tema e aí a gente aborda, né, o que o mundo fala sobre esse tema, né, e a visão do curso, né, e a gente fala o que a filosofia fala sobre esse tema, a gente faz uma pequena reflexão. Então, eu convido vocês a se inscrever lá no canal e acompanhar a gente todos os sábados às 11h30, né? E tá aparecendo na tela aí meu Instagram pessoal, do José também. E às quintas-feiras, aí, como que fala? É só sobre o Curso em Milagres mesmo, a gente fala de temas à luz de um curso em Milagres. A gente tem o canal Escolha Outra Vez, que são estudantes que se encontram há muito tempo e que querem que querem trazer um tema, né, para a gente conversar à luz de um curso em Milagres. Então, a gente às vezes pega uma lição, ou a gente pega um tema, um capítulo do livro, lê um pedaço e começa a conversar sobre isso. Então, vocês também estão convidados a participar todas as quintas-feiras no canal Escolha Outra Vez do YouTube. E acho que é isso. E a música? Nós temos É uma isso que eu ia música perguntar. Aham. para colocar para vocês que foi muito marcante para nós, né? Essa música ela se chama é, Marcas do Eterno. Essa música ela é um convite. Então, assim, eu imaginei, né? Não sei se ela foi composta nessa situação, mas o que eu imaginei? Alguém se conhece. E aí você faz uma proposta de viver junto, né?
E aí, antes dessa pessoa, né? Vou dar um exemplo. José fala, eu quero me casar com você, quero viver junto com você. E essa música é uma resposta para o José, né? Então, assim, é uma resposta para a pessoa que está pedindo para fazer parte da sua vida. E aí eu quero que vocês ouçam, depois a gente fala um minutinho sobre ela, tá bom? Ok, eu vou compartilhar aqui. Ainda bem que o Jorge lembrou da música, que eu nem lembrava mais. Eu lembrei também. Ah, então, quando a gente ouviu essa música, eu achei que tinha tudo a ver com a gente, com essa decisão de manter a verdade, sabe? De manter a meta da verdade, dessa conexão com Deus. E aí eu imaginei o José, né, falando, né, que a gente queria se encontrar e eu respondendo para ele que eu topo, desde que ele saiba que existe um outro amor, né, que é o amor de Deus, que precisa estar nesse relacionamento, que sem esse amor, esse relacionamento não tem nenhuma utilidade, nenhuma função, né? Então, ele topou. Sim. Oh, meu Deus, que linda. Que lindo, que lindo. Gratidão por nos brindar, então, com, né, com tudo que vocês vivem, vivenciam, sentem, compartilham, estendendo aqui para nós. Gratidão mesmo, mais uma vez. E, enfim, que alguém mais quer falar algo antes da gente se despedir? Né? É aqui os agradecimentos aqui também no chat. Então, estendendo um agradecimento a vocês novamente, Caterine e José, muito, muito obrigada A gente que por mais agradece. essa bênção aqui. Obrigada a todos, Gratidão. viu? Beijo, Miriam, Gioconda, Magali, Zig, Jennifer, Mica e Jorge por estarem aqui com a Obrigado. gente. Zig, beijão, beijão. Depois o José te conta direitinho com os Depois. efeitos, tá bom? Gente, foi uma delícia. Obrigada, viu? Obrigado. É mesmo. Para nós também. Então, gratidão a Obrigado a vocês vocês. e a todos aqui que nos acompanharam. Muito obrigada. Boa noite, então. Beijo. Boa noite para todos. Boa Boa noite. Boa noite. noite.